Boa noite. Nós estamos presentes para mais um encontro do nosso Seminário de Saúde Mental, promovido pela FETRIES. E hoje o nosso convidado, nosso ilustre convidado, é alguém muito conhecido da FETRIES. Praticamente, nós sempre estamos fazendo treinamento com ele, renovando nossas ideias. E eu queria chamar o Robério aqui e dar um breve espaço, uma breve explicação do currículo dele. Ele é CEO da Mutasa Evolução Humana, ele é CEO da Evare Tecnologia, ele é treinador comportamental, renascedor profissional, Master Practitioner em PNL, empresário com foco em formação de equipes, liderança e desenvolvimento humano. Robério, é com você. Obrigado. Boa noite, gente. Como ela falou, meu nome é Robério Cavalcante e hoje eu estarei falando um pouco sobre autodistorção digital. O uso excessivo de telas provocada pelos danos do aumento da probabilidade de você estar inserido no contexto social. Então, é um tema que realmente está muito em voga. Então, se você é pai, mãe, tem filho, tias, aproveita, vai compartilhando aí essa live, tá? Então, tem uma setinha aqui, compartilhar. Coloca lá nos grupos de pais, mães, de pessoas que realmente terão hoje uma ideia do que o uso excessivo de smartphone, internet, tablet, pode estar causando no seu filho. E muitas vezes de maneira inconsciente. Ou seja, você não tem consciência que esse processo está ocorrendo, tá? Então, eu queria começar aqui falando um pouco sobre o que é autodistorção digital. A autodistorção digital é uma tentativa irreal e constante de você, ou seu filho, ou os adolescentes, de atender padrões nas quais ele vê nas redes sociais. Ou seja, imagine o seguinte, hoje, mais do que nunca, as nossas crianças e adolescentes, e também os adultos, está cada vez mais imergindo na era digital. E isso só tende a aumentar. Se hoje nós estamos falando das redes sociais mais comuns, daqui a 2, 3 anos, nós já estaremos falando de um metaverso. E o que é ou o que seria um metaverso? É você ter uma vida realmente completa dentro de um mundo virtual. Então, se hoje você sai de casa para ir ao shopping, comprar um tênis, comprar uma blusa, daqui a alguns anos isso vai ser feito completamente virtual dentro de um metaverso, dentro de um sistema onde você vai se ver andando dentro desse shopping virtual, comprando esses equipamentos virtualmente. E essa convivência digital, ela só tende a aumentar com o passar dos anos. Mas hoje, isso já causa uma série de transtornos e uma série de sequelas. E se você não tem a consciência disso, seria bom que a partir de hoje, a partir do momento que você está assistindo essa live, você tome consciência para fazer um uso racional desse processo, para que não venha acontecer determinadas sequelas que já está acontecendo na sociedade. Só para vocês terem ideia, só para a gente ir começar a contextualizar sobre esse assunto. Saiu pesquisas falando que cerca de 75% dos pais reconhecem que os filhos possam passar mais de 3 horas por dia utilizando o tablet, utilizando o smartphone, vendo o YouTube no computador. Toda vez que nós nos referenciarmos aqui em quantidade de horas em telas, nós estamos falando do ato, do comportamento de alguém, certo? Está ao celular o tempo inteiro. Ou celular, ou no próprio tablet, ou no próprio computador. E isso vem aumentando cada vez mais. O uso de telas, olha só, hein, gente. O uso de tela por crianças de 7 a 9 anos aumentou de 30% para 43%. Ou seja, quase metade das nossas crianças, certo? De 7 a 9 anos, existente. Isso é uma pesquisa mundial, tá, gente? Elas estão utilizando smartphone. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria
ela não aconselha que uma criança de 7 a 9 anos passe mais do que 2 horas no tablet, no celular. E se vocês vão ver, mais de 75% passa mais de 3 horas. Mais de 3 horas não é nem aconselhável para adultos, quanto mais para adolescentes e crianças. Olha só isso, gente. Esse dado é um dado realmente que vocês têm que ficar conscientes para isso. Ó. O aumento de casos de ansiedade e depressão em adolescentes aumentou 33% nos últimos anos, devido às imagens projetadas nas redes. E o que é que isso significa? Só para vocês entenderem, da onde que vem essa ansiedade? E também lá na frente nós vamos falar um pouco da tristeza e da depressão, que é o que é que acontece. Hoje, esses adolescentes, eles passam o tempo todo sendo influenciados pelos influencers, pelos que eles veem nos stories, porque eles verem na mídia social, nas redes sociais. Então, o que é que acontece? A seleção das imagens feitas por esses profissionais já é seletiva. Ou seja, um influencer, ele só posta na rede social dele aquilo que ele acha bacana, aquilo que ele acha legal. E quanto mais isso, ainda é todo aparelhado por aplicativos que aplicam filtros em fotos, aplicativos que faz com que você possa delinear o seu corpo melhor, aplicativos que colocam maquiagens, aplicativos que faz, ou seja, deixa você esbelto. Então o que é que acontece? A partir desses aplicativos e desses filtros, aquele adolescente, aquela criança, aquela pessoa passa a ver no mundo o quê? Uma ideia de vida que não é a que representa a realidade dela. E a partir daí, ela não consegue ter uma consciência de que aquilo é um mundo hipotético, um mundo real, e existe a realidade dela. E aí o que é que acontece? Passa a gerar na cabeça desse adolescente, sabe o quê? Uma ansiedade. Uma ansiedade de ser aquela pessoa, de ter a vida que ela está observando e ela não tem. Isso, gente, está cada vez aumentando, olha, e vai aumentar mais, viu? Cheguei aqui agora há pouco, mais cedo, e eu estava comentando aqui com as pessoas. Se hoje isso já é um tema que está realmente bem difundido, isso aqui que nós estamos falando daqui a 2, 3 anos no máximo, vai estar muito mais agravado. Olha só, gente, 75% dos brasileiros de 8 a 23 anos, perceba que aqui já estamos falando de adulto, querem seguir a carreira de influência digital. Acabou médico, acabou advogado, acabou dentista. Essas pessoas já não querem mais seguir uma profissão como essa. Eu não tenho nada contra a influência digital, tá? Pelo contrário, gosto de alguns, sigo vários, mas se você olhar para esse dado, a gente consegue enxergar a profundidade do que nós estamos falando aqui. E sabe o que é que acontece isso, gente? Sabe por quê? Porque as pessoas olham para a vida daqueles influencers e eles acreditam que ali é um dinheiro fácil, é uma vida fácil. Os alunos, as pessoas não têm mais vontade de estudar, de entrar numa faculdade para exercer uma atividade profissional. Por quê? Porque elas olham no Instagram uma vida que é completamente diferente daquilo. Eu vou estudar para quê? Se eu posso ser influência digital. Então cabe a vocês pais, a vocês mães, conscientizar os filhos de vocês que existe uma realidade que está havendo lá e uma realidade daquela criança, daquele adolescente. Porque senão, gente, cada vez mais isso vai acontecer de maneira avassaladora. E quando vocês menos esperarem, isso já vai estar tão enraizado naquela criança ou naquele adolescente que vai ser difícil você tirar. Se você não sabe, o que acontece? Toda vez que eu estou me deliciando ali nas redes sociais, elas foram criadas para gerar vício, certo? Inclusive, existe um documentário no próprio Netflix que ele fala sobre isso. Podem pesquisar, que ele fala sobre a dopamina. O que é a dopamina? É um hormônio liberado a partir do momento que eu posto algo e isso é gerado pelos likes, pelos comentários. Ou seja, isso alimenta o meu ego. E essa parte do cérebro que é ativada por essas estruturas,
elas também são as mesmas partes que são acionadas para aqueles vícios. Vícios como cigarro, cocaína. A mesma estrutura mental é acionada. Ou seja, a gente deve utilizar isso com muito cuidado, com muita racionalidade. Eu sei, gente, que hoje em dia, e como eu disse agora há pouco, quanto mais isso acontecer, vai ser difícil nós tentarmos, buscarmos separar uma coisa da outra. Esse não é o objetivo. O objetivo é ter um uso consciente do que é real e do que não é real. E isso é um papel de nós, adultos, para com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Por quê? Porque essa estrutura mental nas crianças e nos adolescentes, desse discernimento deles diferenciar isso, ainda está se formando. E cabe a cada um de nós conscientizarmos essas pessoas de que ainda existe muita coisa por vir e que a vida não é só aquilo que eles estão vendo. A vida é o que eles vivem também, certo? Olha só, inclusive, o avanço dessa estrutura já está trazendo algumas doenças. Por exemplo, já tem uma doença chamada nomofobia. Nomofobia vem do termo em inglês que quer dizer no mobile fobia, ou seja, medo de ficar sem o celular. Ou seja, medo de fazer com que o dispositivo descarregue. Vocês já prestaram atenção? Quando as pessoas ficam sem o celular dela, a maioria, começa a ficar ansiosas, impacientes. Por quê? Porque elas têm uma dependência desse equipamento, de estar em contato com essas pessoas. Para vocês terem ideia, mais de 80% dos adolescentes não fazem mais ligações telefônicas. Eles mandam mensagem desses sistemas de mensagens instantâneos. Para você ver como está mudando as coisas. A cada vez mais a dependência desses equipamentos está trazendo para as pessoas questões muito sérias, sequelas que realmente devem ser observadas por cada um de nós. Olha só, a nomofobia, 55% dos usuários de telefone celular têm nomofobia. E como eu disse, isso aqui é uma questão mundial. Não é uma questão do Brasil. Imagine o seguinte, 55% da população mundial tem nomofobia. Ou seja, são dependentes de celular. E não adianta você olhar aí para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho e ficar apontando para o outro não, tá? Não adianta dizer, ó, tu tem, porque você tem que se observar. O que é que acontece quando você deixa o seu celular descarregar? Aliás, qual foi a última vez que você desligou o seu celular intencionalmente? Tudo isso são indícios de que você vive por essa situação. Muito cuidado, gente. Olha só, nessa mesma pesquisa, ela fala que mais de 90% das pessoas dormem com o celular. Vocês têm ideia do que é isso? Dormem com o celular. Mais de 90% das pessoas vão ao banheiro e não deixam o celular fora do banheiro. Gente, nós estamos falando de um nível de comportamento que está sendo modificado ao longo de uma história, que isso só vai aumentar. Se você não tiver consciência agora de que esse tipo de comportamento vai te levar para lugares não tão legais, é importante que você tome consciência disso. Olha só, presta atenção a esse dado. A média de horas diárias gastas em celulares no Brasil é a mais alta do mundo. Cerca de 4 horas e 48 minutos. Ou seja, se nós estivermos aqui falando, certo? De 8 horas produtivas, digamos assim, certo? Nós estamos falando que mais da metade do tempo que nós somos produtivos são voltados para estar em tela. E muito cuidado para você que é empresário, para você que é gestor de equipe, porque cada vez mais a tua equipe está desfocada. E um dos motivos que acontece é o fato desse dado aí.
E eu vou te dizer mais, para você que é líder, que está entrando agora, ou até mais você, a cada momento que é inserido no mercado de trabalho, novas pessoas, elas já vêm com esse hábito. Ou seja, ser um líder agora vai ter que acrescentar uma nova ferramenta, a forma de você aprender a lidar com esse tipo de comportamento. Ou seja, as empresas elas estão se tornando pouco a pouco menos produtivas por conta de uma geração vindoura que está dependente do celular. Existe uma pesquisa que saiu na Inglaterra que ela fala que hoje todos nós no mundo inteiro não conseguimos ficar 2 minutos sequer sem ser interrompidos por qualquer lado que seja. Então isso, gente, são coisas que vocês têm que ficar conscientes, presentes para esse tipo de comportamento, para que não venha daqui a pouco comprometer áreas muito sérias da sua vida, inclusive de relacionamento, de qualidade de tempo com as pessoas que você ama, incluindo seu marido, sua esposa, incluindo seu filho. Tudo isso vai formar o comportamento dele. Olha só. 64% dos jovens adultos afirmam enviar mensagens ou ler algum texto enquanto dirigem. 64%. Vocês têm noção do perigo que está sendo inserido no trânsito por conta desse tipo de dado, gente? E talvez você que esteja me vendo agora possa se identificar. Talvez você seja um desses 64%. Que, ao dirigir, está lendo mensagem, ao dirigir, está enviando mensagem. E tem gente que envia mensagem de texto, não é nem de áudio, não. A pessoa dirige com a mão e está aqui, ó. Gente, a nossa mente, ela só consegue fazer ao mesmo tempo 7, mais ou menos 2 coisas ao mesmo tempo. O que é que isso significa? Que quando você está dirigindo, o seu nível de atenção para uma série de situações são vastas. Por exemplo, você tem que olhar, se o seu carro não for automático, você tem que olhar em passar a marcha, você tem que olhar o trânsito, você tem que olhar o freio, o sinal, agora os ciclistas, você tem que observar e adiciona isso a você estar olhando letra por letra na hora de você estar digitando uma mensagem. Então tudo isso, gente, é um contexto que está se formando para uma sociedade onde ela é completamente dependente do celular. Olha só, e por conta disso, a nomofobia, certo? Ela começou a criar um outro termo, esse termo já foi visto lá no Japão, que chama hikikomori, que significa o quê? O afastamento social severo. Sabe o que é que acontece? Aquela criança e aquele adolescente, ele começa a tomar consciência que a vida dele está longe da vida daquele influencer. Que ele não é bonito o suficiente. Que ele não sabe falar como aquele influencer. Ele começa a se comparar com aquele influencer. E sabe o que é que acontece? Ele começa a ter uma autoestima completamente baixa. E aí, sabe o que é que ele prefere? Para que ele não seja julgado, para que ele não seja rejeitado, ele prefere se afastar dos outros. Aí passa a viver uma vida isolada. Uma vida dentro do quarto, triste, depressivo. E se você que é pai, você que é mãe, não observar esses comportamentos no início, depois que eles estão completamente formados, é muito grave isso, gente. É muito grave. Esteja atentos aos comportamentos de como seus filhos têm passado a vida deles. Porque é importantíssimo esse processo. Olha só, gente. E todo esse comportamento, e todos esses dados que eu trouxe, que aqui eu só trouxe uma pequena parte, porque o nosso tempo aqui é diminuto, mas eu poderia falar sobre esse tema até amanhã. E não, o que não falta é dados que nos trazem ao redor do mundo inteiro a perspectiva dessa autodistorção digital. Hoje, a neurociência tem uma série de pesquisas sendo feitas, certo? Ao longo do mundo inteiro, para descobrir qual vai ser o real impacto dessa dependência tecnológica de telas no futuro. Para você ter ideia,
você pode até me perguntar assim, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários, que no final, eu acredito que a gente vai ter um momentinho para a gente ir para perguntas, tá bom? Então vai perguntando que no final eu respondo. Olha só, antigamente, quando nós assistíamos um programa de TV, certo? Quando a gente era voltado para a televisão, se você prestar o modus operandi da televisão, ele não é uma coisa sequencial. Por exemplo, a gente assistia uma novela, a novela acabava. Então aquilo era um estímulo para eu sair de frente à TV, tomar uma água e fazer alguma coisa. Eu ia assistir uma minissérie, um filme, ele começava, terminava e pronto. Hoje, na rede social, isso não funciona dessa maneira. Quantos de vocês começaram olhando alguma coisa no celular e quando menos esperava, você dizia assim, nossa, já estou aqui há 15 minutos, 20 minutos e tenho alguma coisa para fazer. Por quê? Porque a rede social ela é viciante. Né? E ela vicia porque ela ativa áreas do seu cérebro que faz com que você consiga ter a sensação e o prazer de bem-estar de estar ali. E isso é muito ruim, porque você começa a ficar desfocado, você começa a procrastinar determinadas ações. E isso é um ponto muito sério. E a consequência disso é o que hoje os neurocientistas estão chamando de o reflexo da tela. E o que é o reflexo da tela? É aquelas pessoas quererem aplicar na vida delas o que elas veem lá fora. Então o que é que acontece? Só para vocês entenderem um pouco aqui de programação neurolinguística, o que é que acontece? Todos nós observamos o mundo pela lente da nossa vida. Então o que é que acontece? Quando eu estou olhando para esse celular, assistindo essa live, por exemplo, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo um conjunto das minhas experiências. Então isso bate nos meus olhos, reflete na minha retina, e todo aquele arsenal de experiências que eu tenho ao longo de uma vida faz com que eu interprete que essa live é legal. Faz com que eu interprete que o mundo que eu vivo é legal, que a minha casa é bacana, que minha mãe é legal, certo? Agora imagina o seguinte, se todas as minhas experiências que eu tenho ao longo de uma vida estiverem sido formatadas a partir de uma coisa irreal, a partir da minha quantidade de horas que eu olho o meu influencer favorito fazer. E tem mais, além do filtro que a nossa mente já faz por si só, hoje, mais do que nunca, as redes sociais, o que existe nelas é o quê? Filtros, aplicativos para eu editar as imagens. Ao eu editar qualquer tipo de imagem, eu estou automaticamente distorcendo. Mesmo que não seja algo intencional, o que é que eu estou fazendo? O que é um aplicativo que edita imagem, que edita vídeo? Ele automaticamente aplica naquela imagem algo que não é real. Eu boto uma cor mais, eu coloco uma maquiagem, eu tiro eu tô gordinho aqui, coloco pra cá. Eu consigo modelar algo que não faz parte da realidade. E a partir do momento que eu quero aplicar isso, eu não consigo. E a partir do momento que eu não consigo, isso gera o quê? Ansiedade. Gera uma tristeza dentro de mim. Isso gera um problema de autoestima seríssimo. Eu começo a me achar feio, eu começo a me achar menor, eu começo a achar que eu não tenho capacidades. Eu começo a ter um desinteresse por ter amigos, porque se eu não sou interessante, na hora que eu chegar num grupo de amigos, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser rejeitado. E todos nós temos, desde a nossa base da infância, a necessidade de ser aceito e de ser amado. Então todos nós fugimos dessa dor de ser rejeitado e buscamos o prazer de ser querido. E a rede social nos dá isso, sabe como? Quando eu posto uma imagem e vai um colega meu e digo, nossa, como você está linda, maravilhosa, maravilhoso. Naquele momento que eu leio aquele comentário, isso alimenta o meu ego e me dá mais vontade de permanecer naquela rede e permanecer dentro de casa, só mostrando a minha vida pelo aquele aplicativo. Porque no aplicativo, a minha vida é interessante. Mas se eu for me mostrar na vida real,
ela não vai ser tão interessante. Então eu prefiro ficar e me afastar da sociedade. Então, muito cuidado com isso. Se você perceber que o seu filho, a sua filha, anda muito tempo sem querer se socializar, busque retirar a quantidade de horas que ela está dentro do celular. Estimule-a a estar na sociedade, conversando com os amigos dela, fazendo coisas do mundo real, para que possa se equilibrar mais essa questão. Olha só, a Dove, ela tem uma pesquisa sobre autoestima. E olha só os resultados dessa pesquisa. 35% das meninas já se sentiram menos bonita ao verem fotos de influenciadoras e celebridades das redes sociais. Ou seja, volta para aquele ponto que a gente estava falando. Elas observam uma realidade, que aquelas fotos, muitas vezes, desses influencers, são editadas. Mas na hora que eu vejo, eu não tenho essa consciência. E eu acho que aquela maravilha toda é desse jeito. Ou começa a idealizar a perfeição nessas pessoas. Nossa, fulano de tal é maravilhosa. Nossa, a vida de fulano é perfeita. Mas não é nada disso, gente. Se vocês forem pesquisar a quantidade de pessoas que têm dinheiro, que são influencers, certo? Que têm problemas, é gigantesco. Nós temos um caso agora acontecendo na nossa sociedade, o famoso Luva de Pedreiro. Se você não conhece, pesquisa a história do Luva de Pedreiro. Foi um jovem que ascendeu de maneira meteórica nas redes sociais, começou a sofrer hater, e não aguentou psiquicamente e está acabando com tudo. Inclusive, lançou um vídeo hoje dizendo que não vai realmente continuar. Olha só isso, gente. A internet, se ela não for bem utilizada, certo? Ela pode acabar com a saúde mental de qualquer pessoa. E aí não é só adolescente, não. Qualquer pessoa. Olha só. 84% dos jovens de 13 anos usaram aplicativos para mudar suas imagens em fotos. Ou seja, eu começo a não me aceitar. Eu não sei se vocês percebem, gente, o quão grave é esses dados. Imagine o que é um adolescente que está no início da adolescência não se aceitar. Não aceitar ele como ele é. Vocês têm ideia? Se for uma jovem, sabe o que é que isso faz? Mexe com a autoestima dela. Ela pode se submeter a relacionamentos abusivos por achar que não é merecedora de ter alguém na vida dela. Porque ela se acha feia. Ela se acha menor. E aí, qualquer pessoa que ela arruma, mesmo que não seja bom para ela, ela vai se apegar ao quê? Ao fato de que tem alguém. Gente, isso é muito grave, esses dados. 78% tenta mudar, olha só, ou ocultar parte do corpo, característica que não gosta para poder postar fotos na rede social. É impressionante, 60% das meninas que passam de 10 a 30 minutos editando as imagens dizem ter baixa autoestima. Ou seja, isso aqui é um indício muito sério, se você perceber ao seu redor, que se tem alguém que para postar uma foto, certo? Passa muito tempo editando os detalhes, tá mudando a cor do cabelo, tirando um pouquinho o corpo, pode até parecer brincadeira. Você pode até olhar sua filha, seu filho, passando tempo editando essas imagens e aquilo pode parecer uma coisa boba. Mas cuidado, gente, porque isso pode ser um indício, certo? De que ela está em um processo de que ela está fazendo uma autodistorção. Que ela está querendo mostrar para as pessoas aquilo que ela não é. E isso é muito grave, principalmente que quando nós somos adolescentes, gente, nós precisamos aprender a formar a nossa visão de mundo. E se a nossa visão de mundo é formada por algo irreal, quando eu chegar no adulto, eu vou me tornar um adulto mimizento. Sabe o que é isso? Eu vou chegar no meu local de trabalho e se as coisas não puderem ser editadas, eu vou me irritar, eu vou fazer birra. Eu não vou conseguir me desenvolver no meu âmbito com as outras pessoas, porque quando eu era jovem,
tudo que eu queria eu editava. E quando elas forem realmente para a vida real, não vai ser mais possível fazer isso. Então, essa formação do jovem para o adulto é muito importante. 72% das garotas entrevistadas responderam sentir imensa pressão para serem bonitas. Ou seja, numa sociedade onde nós buscamos ser feliz, muitas pessoas dizem, não, tem que ser você mesmo, mas a maioria delas, interiormente, sente uma pressão por ser bonita. Imagina o que é uma cabeça de uma criança, de um adolescente, passar uma vida inteira tendo que ser bonita e não se achando. O conflito que ela vai ter internamente. E se em algum momento, em alguma parte da vida dela, alguém falar alguma coisa para ela, fizer uma crítica, certo? Não tão construtiva, ela vai pegar aquela crítica e vai acabar com ela totalmente. Por isso que você pai, você mãe, você tem como formação base do seu filho cuidar da autoestima dessas crianças, cuidar da autoestima desses adolescentes e até você também, que é adulto. Porque a quantidade de pessoas hoje que têm uma baixa autoestima por não aceitar como elas são, gente, é gigantesca. Eu trabalho com treinamentos há 16 anos. E posso falar categoricamente que boa parte das pessoas que buscam fazer algum processo, elas nos relatam depois que elas precisavam curar de si mesma. Aqueles conflitos internos que ela tinha, elas se afastaram delas, buscando uma imagem idealizada de uma pessoa que nunca existiu. E essa busca inconstante por essa imagem fazia delas uma pessoa infeliz. Ou seja, elas sempre estavam em busca de algo e elas não sabiam o que era. É como se o presente delas nunca fosse suficiente. Ou seja, elas não conseguem olhar para o redor e perceber que elas têm uma vida plena, uma vida bacana, que tem, sim, motivos para ela ser grata. Mas não. O foco delas estão olhando o quê? Aquilo que eu não tenho. O foco delas não é ser ela. O foco dela é ser aquela influência. O foco dela é postar a foto assim, foto assada. Ou seja, fazendo uma autodistorção completa da vida. E esse reflexo de tela não poderia ser pior. E eu deixei essa frase aqui justamente por isso. Os jovens não conseguem se reconhecer em imagens reais através das redes sociais e acabam por provocar uma autodistorção própria da sua imagem. O que, para um adolescente, é algo realmente devastador, porque ele está, como eu disse, numa fase de construção da sua própria imagem. E, gente, isso é muito sério. E já entrando aqui no fim da nossa conversa, que poderia levar horas, certo? Robério, eu entendi tudo isso, nós temos uma questão desse tempo de tela, e o que nós devemos fazer para tentar equilibrar isso? Primeira coisa, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sei que na vida hoje é muito desafiador, principalmente para pais e mães, né? Você entregar um celular para uma criança, até mesmo para que você possa fazer as suas coisas. Né? Você vai para um restaurante, a criança está chorando, é mais fácil você entregar um celular, ela vai se entreter ali num jogo, certo? Mas busque equilibrar isso, gente. Tenha consciência disso. Não é para você tirar totalmente, até porque, na minha opinião, não tem mais como tirar. Separar a criança disso não dá. Em algum momento, ela vai ter que ter contato com isso. Mas você fazer o uso racional desse processo. Então, a primeira coisa, converse bastante com eles. O tempo todo converse. Olha, busque saber o que eles estão vendo, como estão vendo, qual a opinião dele, o que ele está vendo. Se você perceber que ele está fazendo um comentário, mesmo que na brincadeira, sobre algo ilusório do influencer, do personagem dele, comente. Traga a discussão para você e ele. Isso vai ser salutar, isso vai ajudar ele formar toda a concepção e ele perceber, minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, tá certo. Não é só aquilo lá, tem a nossa vida também. Ser exemplo. O que é ser exemplo? Muitas vezes a criança, o adolescente chega em casa e quem passa mais tempo no celular é o pai e a mãe.
Então o que é que ele vai fazer? Olha, se o meu pai e a minha mãe, que é aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que eu admiro, está passando mais tempo no celular, eu também posso passar. Então busque equilibrar isso. Busque tempo de qualidade. Busque conversar, brincar se for uma criança. Isso é importante. Isso aqui é importantíssimo, gente. Estimular a atividade esportiva. Coloque o seu filho para fazer escolinha de futebol, de vôlei, de basquete. Façam ele ter interação com o mundo real, com o mundo físico. Real não, né? Porque o virtual também é real, mas assim, o mundo físico. Ou seja, coloque ele para conviver com as pessoas, para ele se movimentar, para ele correr. Mente e corpo estão interligados. Então, quando eu mexo um, eu altero o outro. Então, isso é importante. Atividade física, desde criança, adolescente, primeiro que eles vão amar, né? E segundo, você vai conseguir, de certa forma, estimular de maneira cerebral, esses hormônios que faltam quando eles não estão no celular. Porque se ele correr, também vai trazer hormônios, ele também vai se sentir bem. É uma forma de compensar e equilibrar isso. E o último aqui, ó, eu acabei já falando, é equilibrar o mundo virtual com o mundo físico. E é isso. Queria agradecer aqui, saber se tem perguntas. E é isso. Certo. Foram? Ah, legal. Então vamos responder. Tema bastante atual. As crianças, as mães aqui doidas para saber limite de tempo. Sim, legal. Bacana. Tá bom. A gente volta já. Tá bom.
Roberto, vamos dar início às nossas perguntas de hoje. Vamos lá. Tema bastante atual, pessoal bem participativo. Então, vamos lá. Roberto, essa pergunta é da Juliana Lima Barcelos. Quais as dicas que você pode dar para os líderes, gestores, lidarem com essa situação nas empresas? Pergunta muito interessante, porque quando a gente vai falar de empresa, cada empresa vai ter sua regra, e hoje, muitas empresas utilizam as redes sociais, o WhatsApp, né, que não deixa de ser uma rede social, para poder fazer comunicação e até vendas. O primeiro processo aí, para os gestores, é conversar. Porque assim, todo liderado, ele também, eu parto do pressuposto que ele também tem uma responsabilidade para o que ele está fazendo. Então assim, hoje em dia não cabe mais proibir, limitar, não. É o uso consciente e conversando. E se você perceber, porque todo líder deve perceber isso e com certeza percebe, se ele extrapolar, estiver um pouco mais além, você dá um toque, chama para conversar. Olha, fulano, vem cá. Acho que tu tá passando um pouquinho do limite, tá? Eu também uso aqui o meu celular, mas ó, vamos dar um foco mais de atenção e etc. E outra coisa, gente, na hora da contratação, se você é líder, gestor, já busque aquelas pessoas que tenham uma concentração maior, porque assim, cada vez mais vai ser desafiador para líderes e gestores esse processo, tá? Isso é um fato. Quanto mais nova a pessoa for, mais habituada com esse comportamento que eu falei aqui durante toda essa live, ela vai ter. Então, cabe a você também, na hora de contratar, selecionar um pouco esses comportamentos. Hoje tem testes, né, da psicologia que você consegue ir direcionando um pouco. Esses testes, eles trazem um indício, né? Mas no dia a dia é que a gente vai realmente saber como aquela pessoa vai reagir a isso aí. E hoje em dia está cada vez mais difícil das pessoas diferenciarem o que é lazer e o que é trabalho. Exatamente. Né? A gente vê que as pessoas hoje faltam um pouco de senso, de ética mesmo no trabalho para poder diferenciar o uso de celular, quando é lazer e quando é trabalho. Exatamente. Né? A segunda pergunta é da Cláudia Barbosa. Como eu consigo equilibrar a minha autoestima e autoconfiança? Olha isso aí é uma pergunta muito vasta, né? Que caberia aqui até a gente fazer uma outra live só desse tema. Outra palestra. Exatamente. Então, como que eu posso equilibrar minha autoestima e confiança? Eu acho que o primeiro ponto é você tomar consciência, certo? Se você não está autoconfiante. E um dos pontos hoje que eu tenho observado que afeta demais a autoconfiança das pessoas é o ato de se comparar. Então, a nossa mente por si só, ela sempre faz associações. Eu sempre estou comparando uma coisa com outra. Por quê? Eu só sei o que é o frio por causa do quente. Eu só sei o que é o branco por causa do preto. Então, esse processo de associação, quando ele está generalizado, eu costumo fazer o quê? Eu sempre olho para o outro e digo assim, poxa, fulano é tão melhor do que eu. E na hora que eu faço isso, eu mino a minha autoestima. Então, a autoestima é a forma como você se vê. É a forma como você se enxerga. Você tem que começar a repetir. A nossa mente, ela aprende pelo processo de repetição. Então, se você lembrar tudo que a tabuada, por exemplo, como que você aprendeu? Repetindo. Então, um exercício muito legal, muito bacana que você pode fazer é você repetir mentalmente, ou às vezes até falando mesmo, palavras generosas com você. Eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou confiante, eu posso, eu consigo. Fazer essas afirmações, elas vão te trazer um caminho neurológico de que você pode, você consegue. E com isso você vai minando ainda mais e buscando esse caminho. Agora, como eu repito, isso aqui é uma resposta realmente que a gente teria que passar aqui horas e horas falando, porque tem várias vertentes. A palestra de segunda tratava justamente sobre isso, falando que a confiança, a autoconfiança vem também muito da criação dos pais, quando os pais incentivam, quando os pais não super protegem. Exatamente, né? exatamente. Porque essa super proteção quer dizer que você também não acredita no potencial do seu filho. Não deixa né? a criança viver as emoções e aquilo que ela tem que viver. Isso, né? Exatamente. A palestra de segunda. Volta aí. Né? Próxima pergunta.
Da Cláudia Barbosa, novamente. Como eu blindo os meus filhos dessa autodistorção digital? E aí eu vou fazer uma pergunta minha já, aproveitando a deixa. Quanto tempo a gente deve deixar nossos filhos perante as telas? Tá. Eu digo isso porque eu tenho um de 10 Sim. e um de 6. E é difícil. É, né? Eu imagino. Olha só, começando pela primeira pergunta. A conversa sempre vai ser o melhor caminho. Como eu disse, hoje, né? Não cabe mais você buscar separar isso. O meu filho não vai ter telefone celular. O meu filho não vai ter uma realidade com contato com o YouTube. Não, gente, isso não cabe mais hoje em dia. E como eu falei no início, isso só vai aumentar. Então, se nós temos conhecimento de que isso é algo que não nos dá para separar, só nos cabe o quê? Conversar. Levar autoconhecimento para esse adolescente, para esse filho. E como eu disse, a educação é um processo de repetição. O tempo todo você tem que estar consciente para o uso racional das redes sociais. Já emendando aqui, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela estipulou algumas faixas de hora. Por exemplo, criança de 0 a 2 anos, nada de tela. Tem que brincar. Crianças a partir de 2 anos e pouco até 5 anos, no máximo 1 hora de tela. De 5 a 9 anos, 2 horas, no máximo, estudo no máximo, e acima desse 3 horas. Então, assim, no máximo também. Então, essa é, digamos assim, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o caminho natural. Agora, quanto mais você puder adiar isso, por exemplo, o meu filho de 0 a 3 anos, eu vou conseguir levar ele até 4, 5 anos sem a tela. Se você conseguir fazer isso, legal, bacana. Porque você vai trazendo para essa criança ela conviver com a realidade. E volto a repetir, como que eu diminuo, né, essa questão desse tempo? Leva a criança a fazer coisas, um passeio no parque. Atividades lúdicas. Exatamente, do do dia a dia. Coloca ele para pintar, coisas que tire ele 100% do celular. Porque tem pai também, né, que bota 100% no celular. Aí também já não é cômodo, tão... né? Exatamente, exatamente. Aqui não é nem fazendo nenhuma crítica, né? Mas assim, se o pai tiver presente para essa problemática, ele vai conseguir também racionalizar um pouco, entendeu? É o equilíbrio, né? Exatamente. É o equilíbrio. A próxima pergunta é da Alessandra Figueiredo. Se existem sugestões para administrar esse uso de telas nas empresas? Então, hoje existem softwares que você pode monitorar o uso de telas e até firewalls que você pode blindar isso. Mas, repito, não acho isso salutar. Não é um colaborador... não vai querer ir para um local onde ele tenha completamente uma blindagem da comunicação dele com o mundo externo. Principalmente se esse colaborador tem pai, tem filhos, ele vai querer em algum momento conversar com essas pessoas. E isso é natural, né? Se nós estamos aqui falando de uma sociedade madura, de que busca construir empresas que façam esses colaboradores se sentir bem, ter esse contato com o mundo externo é algo bacana. Agora, o colaborador também tem que olhar o lado da empresa. É um fato, não tenha dúvida, que hoje a produtividade das empresas estão menores do que estava há 10 anos. E um grande fator é o quê? É você desfocar, do desvio e ser interrompido o tempo todo para fazer isso. Uma coisa que eu faço, por exemplo, as minhas notificações, elas são desligadas. Então, há muitos anos, né, eu desliguei todas as minhas notificações. Então, eu vejo as redes sociais a hora que eu quero e não a hora que elas querem que eu veja. Certo. Então, isso também é uma forma de estimular você, a sua mente, a dizer assim, eu estou no controle e não elas que estão no meu controle. É uma forma. E isso eu sugiro também para as pessoas que eu trabalho, os meus liderados, eu sugiro isso. Alguns deles adotam, outros não adotam, mas eu sempre busco conversar com os meus colaboradores e é o único caminho que eu vejo, gente. Se você tiver algum outro, coloca aqui nos comentários, porque ninguém vai fazer o quê? Vamos tomar o celular de todo mundo, vai entrar na empresa? Não dá. Aí vai entrar em outra questão que seria o abuso, o assédio. E também não cabe mais. Qual colaborador vai querer ir para uma empresa e sem ter que usar o celular dele? Não faz sentido nenhum.
Então tem que ter essa conversa, esse diálogo, né? Bom, Robério, cessaram as perguntas. A gente só queria agradecer por mais uma palestra brilhante sua. Já é da nossa casa. Obrigado, Tá? eu só quero... E, mais uma vez, obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que assistiram, é sempre um prazer estar aqui e sempre que me chamarem, eu retorno. Vai ter bis, com certeza. Boa noite a todos e mais uma vez obrigada pela presença de vocês. E no próximo ano, se Deus quiser, estaremos com uma nova edição de Seminário de Saúde Mental. É isso. Muito obrigada. Tchau. Tchau.